bem com vocês? Eu sou o Frank, professor da Escola Bíblica Dominical para Adolescentes da Quinta Igreja Presbiteriana em Montes Claros. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula virtual. Na aula de hoje, nós queremos fazer um resumo dos capítulos de Gênesis. Nós queremos começar então do capítulo 23 até o capítulo de número 36, para darmos um salto assim nas nossas aulas. Como são muitos personagens, muitas histórias, é importante que você acompanhe essa aula com a sua Bíblia aberta. Então, se ainda você não pegou a sua Bíblia, vai lá, pega a sua Bíblia, pega um caderno, pega uma caneta e anote tudo. Ok? Vamos lá? No capítulo 23, nós vemos o relato da morte de Sara, a esposa de Abraão. E por seguinte, nós vamos ver no capítulo 24 que Abraão pede para que o seu servo vá ao encontro de uma esposa para seu filho Isaque. Esse servo então vai para a região da Mesopotâmia e encontra então Rebeca. Rebeca então se encontra com Isaque e eles se casam. No capítulo 25 é relatada a morte do patriarca Abraão com 175 anos de idade. Isaque, que havia casado com Rebeca, faz um pedido a Deus. Ele pede para que Deus desse a ele um filho, porque Rebeca, sua esposa, não podia gerar filhos. Deus então responde à oração e dá a ele 2 filhos, isso mesmo, gêmeos, Esaú e Jacó. Algo interessante que o texto fala é que desde a barriga da mãe deles, eles já brigavam, e Esaú nasceu primeiro. Uma curiosidade cultural da época de Esaú e Jacó é que aquele filho que nascesse primeiro, ele tinha direitos a uma herança dobrada e a bênção do pai. Jacó queria para si tudo isso, todas essas bênçãos, porque ele valorizava aquilo que o seu irmão Esaú não valorizava, que eram as promessas de Deus e o direito à primogenitura. Então, Jacó prepara um prato muito saboroso num dia em que seu irmão Esaú estava com muita fome, e assim eles fazem um acordo. Eles trocaram por um prato de comida. Jacó recebe então o direito à herança e à primogenitura. Não somente a herança dobrada, ele também armou contra o seu irmão e recebeu a bênção de seu pai Isaque no lugar de Esaú. Depois de toda essa confusão, Jacó então decide fugir do seu irmão Esaú. Nessa fuga, o texto sagrado fala que ele então teve um sonho e ele viu uma escada da terra até o que alcançava até os céus. Algo interessante nesse sonho é que nós podemos perceber, comparando com a Torre de Babel, que os homens construíram uma torre para alcançar os céus. Deus se dirige ao homem. Ele põe um meio, um caminho para se encontrar com o homem. Qual que é? Para que o homem tenha acesso aos céus? O Cristo Jesus, nosso Salvador, Filho de Deus. Cristo mesmo falou: eu sou o caminho. Nas palavras de Jesus, nós percebemos que ele não falou no plural, eu sou um dos caminhos. Ele falou no singular: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não há acesso ao céu se não for somente pela providência de Deus enviando Cristo Jesus, o seu Filho. Não é por esforço, não é por mérito humano, somente pela pessoa bendita de Cristo Jesus. Interessante isso, não é mesmo? Mas vamos dar continuidade à nossa história. Após esse sonho, Jacó se encontra com um homem chamado Labão, que tinha uma filha, que o nome dela é Raquel.
Ele então acha essa moça muito bonita e decide então trabalhar para poder casar com ela. Ele trabalha durante muitos anos para Labão e consegue casar-se então com Raquel. A partir do capítulo de número 29 até o capítulo 36, nós vemos um resumo da vida de Jacó. Jacó se casa com Raquel, Jacó se torna um homem rico, importante, próspero, e Jacó, depois de muitos anos, volta para as terras do seu pai Isaque. Chegando lá, ele se encontra com seu irmão Esaú, o irmão que eles tiveram aquela confusão e brigaram muito. Mas o texto fala que eles se reconciliaram, eles fizeram as pazes. Você sabe quantos filhos Jacó teve? Não sabe? Não tem problema. Aqui é o lugar para aprendermos. Jacó, ele teve 12 filhos. Isso mesmo. Vai lá no capítulo e olha no capítulo de número 35 e observa como é relatada a descendência de Jacó. Quantos filhos ele teve? 12. E observe uma curiosidade, os nomes. Os nomes dos filhos de Jacó são os nomes das 12 tribos de Israel. Outra pergunta, você sabe qual é o filho mais conhecido de Jacó? Isso mesmo, José. José era o filho mais conhecido de Jacó. E é sobre José que nós vamos estudar na nossa próxima aula. Combinado assim? Nós vamos ver uma das histórias mais emocionantes e mais bonitas de toda a narrativa bíblica, a história de José do Egito. Combinado então? Nos vemos na próxima aula. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Tchau, tchau.